Muito bem, imagine que você tem o privilégio de um dia chegar na sua casa, justamente um dia que você está chateado, um dia que você está triste consigo mesmo. Sabe aquele dia que você olha no espelho e não gosta do que vê? Nesse dia, alguém bate a sua porta. E quando você abre, o rei Davi. E você, assustado, fala: Davi, mas você em minha casa? Eu não acredito, deixa eu tirar uma fotografia, alguma coisa. O rei Davi, você senta um sofá, quem sabe como esse. Davi, vem aqui, senta-te aqui. Puxa, mas que privilégio, justamente eu, uma pessoa que tem tantos problemas. E Davi, olha, problemas tenho eu. Eu posso desabafar com você? Você, Davi, desabafar comigo? Desabafar com você. Mas você tem alguma coisa para desabafar? Tenho muito. Quer ouvir o meu lamento? Por favor, Davi. E Davi começa a falar: eu estou fracassado. Eu pequei. Quem sabe você falaria para Davi assim: não, Davi, por favor, não fala isso. Se você soubesse, olha, na igreja pregam sobre os seus salmos, no Salt estuda os seus salmos, a gente estuda a sua vida quando faz o ano bíblico. Não é assim. Talvez você pode falar: pastor, mas onde é que está a realidade desse fato hipotético? Davi entra na sua casa e desabafa com você através do livro dos Salmos. E alguém pergunta: por que Deus permitiu que o livro dos Salmos estariam ali? Justamente para me dar o privilégio, a mim e a você, de ver que aqueles heróis de Deus tinham seus pontos fracos. Não para eu me acomodar com eles, mas para eu me tornar também um homem de maior esperança, porque muitas vezes eu e você nos sentimos como Davi. E nesses poucos minutos que eu tenho de um curto sermão, eu queria refletir com você sobre o Salmo 51. Limpa-me, Senhor. Imagine o contexto desse salmo. Davi entra desesperado no quarto e fala: Senhor, eu estou desesperado. Davi, ele não estava declamando uma poesia, ele estava desesperado com Deus. Senhor, por favor, Pai, limpa-me, torna-me um coração puro, novo. Eu não sou aquele que eu gostaria de ser. E de repente Davi estava falando justamente o que muitos de vocês estariam falando hoje à noite. Muitos talvez estão com algum problema para resolver com Deus. Davi tinha um sério problema. Ele era rei de Israel. Pessoal, ele teve tantos privilégios. Quando criança, ele teve uma fé de matar um gigante e ser um herói renomado em Israel. Ele foi escolhido por Deus para ser rei no lugar de Saul. Quantos planos Deus tinha para ele? E ele estava ali, soberano no palácio, quando viu uma mulher tomando banho e se encantou por ela. Será que nessa noite eu não estou pregando para pessoas que estão nessa situação? Como assim, pastor? Você está me chamando de adulto? Não. Há vários pecados que podem ofender a Deus. Há vários tipos de adultério. De repente Deus deu para você privilégio, ajudou você em muitas coisas na sua vida e agora você está sentindo Deus longe de você. Davi estava com uma crise espiritual. Onde é que estava aquele fervor que eu tinha quando era um menininho ruivo? Agora eu não tenho mais. Pastor, eu também estou assim, sabe? Quando eu entrei para a igreja eu era tão fervoroso, eu era como essa moça que deu testemunho aqui. Eu orava, eu cantava, eu tinha prazer, sabe? Hoje eu canto aqui no coral, mas pastor, eu nem sei o que estou fazendo aqui nesse colégio, sabe? Eu não tenho mais vontade de dar estudo bíblico, eu não tenho mais vontade de fazer no bíblico, e eu estou notando que eu estou me afundando cada vez mais. Pegue a história de Davi com Betseba, que foi o contexto no qual ele escreveu esse salmo, e aplique para a sua vida. Eu vou mostrar a você quais são os passos, as fases do pecado. O pecado tem pelo menos 4 fases, e você tem que tomar cuidado com ela, porque foi nessas 4 fases que Davi caiu. Primeira fase, a fase da tentação. O pecado, ele te seduz, ele é uma coisa muito agradável. Não pense que o pecado no início é uma coisa ruim. Se fosse ruim, ele não tentaria você. E aliás, se você prestar atenção na Bíblia, tem uma coisa curiosa no Pai Nosso. Quando Jesus orou, ou nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. O que Jesus estava pedindo ali? Vitória sobre a tentação ou condições de evitar a tentação? Na língua grega em que o Pai Nosso foi escrito, isso está de uma maneira mais profunda do que no português. O português está dúbio. Não me deixe cair em tentação, pode ser não me deixe cair quando tentado, ou não me deixe nem cair na tentação. O que a oração do Pai Nosso está pedindo é: Senhor, não permita nem que eu seja tentado.
Mas muitas pessoas gostam de ficar brincando com a tentação, sabe? Dialogando com ela. Como alguém uma vez mencionou num púlpito, eles querem dançar a valsa, mas não querem pagar pelo espetáculo. Acham que podem brincar. Se você, durante o flerte da tentação, não alimentar bem a sua natureza espiritual, você vai cair. Você sabe, você tem duas naturezas dentro de você. Uma que te atrai para as coisas de Deus, uma que te atrai para as coisas do mal. E cada coisa que você faz, você está alimentando uma dessas naturezas. É como aquela velha ilustração dos dois galos de briga. Os dois galos brigam e empatam. Mas se você retira os dois galos e um você dá comida, ração, troca o local onde ele fica, ele limpa, e o outro você despreza, não dá alimento, não dá remédio, depois de algum tempo coloque os dois galos para brigar de novo. O resultado é óbvio, o mais alimentado vai vencer. Quando você ora a Deus, você está alimentando uma das suas naturezas. Quando você lê a Bíblia, você está alimentando uma das suas naturezas. Quando você se demora demais em devaneio, você está alimentando a outra natureza. Na hora do embate, a mais alimentada vai ganhar. E muitas pessoas, infelizmente, alimentam mais a natureza do pecado. E eles cedem à tentação. Ele não aguenta mais. Pastor, não estou aguentando. Aí vem a segunda fase. Quando você cede à tentação, a primeira sensação é de agradabilidade, é de alívio. Ah, como é agradável, como é bom. E você curte aquilo. É bom, é gostoso. Você se sente aliviado, você não está mais lutando com os seus sentimentos, você se entregou. Só que aí vem a astúcia de Satanás. É quando você tem vontade de repetir o processo. Aí vem a terceira fase. Você repete, mas descobre que não teve mais aquela sensação do início. Aí você aumenta a dose. E dá certo. Aí você gosta de novo, mas não tem a sensação do início. Aí você aumenta de novo a dose. E vai aumentando a dose. Aumentando a dose. Quando você vê, você caiu na quarta fase. Você já aumentou tanto a dose que descobriu duas coisas. Aquilo não lhe dá prazer nenhum mais. Mas você já está prisioneiro, é um viciado agora. É assim que funciona com as drogas. É assim que funciona com o sexo ilícito. A pessoa no início quer. Droga, por exemplo, você pensa que no início é uma coisa ruim? Não. Você, quando usa droga, você tem coragem de fazer coisas que normalmente você não faria. E muitas vezes parece que o professor da escola que é mentiroso, que você sabe que tem aquele colega que usa e que ninguém sabe, e ele está sendo feroz ali no esporte. Só que chega um dia que você descobre que aquilo não faz mais nada, e você já está viciado. Sexo é a mesma coisa. E outras coisas mais que eu podia enumerar. Davi caiu. E chegou desesperado e falou, Senhor, agora eu estou no fundo do poço. Qual é a diferença nesse momento do arrependimento? E antes de ler o Salmo com vocês, eu quero dizer qual é. Eu tinha um site para mostrar para vocês, eu retirei por causa do curto tempo. Perguntem depois para os advogados, eu não sou especialista em direito, mas existe uma disputa entre alguns juristas a respeito da chamada fuga do flagrante. Eu tenho um site lá em casa onde um jurista está discutindo isso. Eu ia até colocá-lo para vocês. Um professor lá de Goiânia. Ele questiona a questão que existe uma orientação por parte de alguns que se você estiver na sua casa e um ladrão entrar na sua casa e atentar contra a sua família, e você num determinado momento conseguir tomar a arma do ladrão que tentou atirar contra você, e você na luta pega a arma dele e joga e coloca a arma diante dele e atira e mata o ladrão, naquele momento esperado o corpo do ladrão está ali, você liga para a polícia e liga para o seu advogado. Alguns advogados poderão dar a seguinte sugestão para você. Você matou? Matei. Está morto aqui na sala. O sangue para todo lado e você tremendo. Então foge agora, antes que a polícia chegue. Para evitar o flagrante. Senão você vai ser preso e vai ser difícil conseguir um habeas corpus. Imagine que uma pessoa, não vou entrar no mérito da questão jurista, não sou um jurista, mas imagine que alguém atenda esse conselho e saia correndo. Quais seriam os pensamentos que estariam na cabeça desse homem quando ele sai correndo e deixa o corpo do ladrão na casa dele? O que você imagina? Bom, eu estava em casa tranquilo, eu matei um homem, deixei documento em cima da mesa, na corrida eu esqueci minha carteira em cima da mesa. Eu tenho que ligar para o meu advogado, eu nem tenho o telefone dele agora. Meu pai, amanhã eu tinha uma reunião importante. O que eu fiz? Eu estou com problemas. São essas preocupações que passam na sua cabeça. Estou em aflito, sou um ladrão, por que ele foi entrar na minha casa? E se a gangue dele depois quiser vingar por eu tê-lo matado? E se a gangue vier, o que eu faço? São mais ou menos essas preocupações, não são? Agora deixa eu mudar um pouquinho a cena. Você tem um revólver na sua casa.
e por alguma razão você está limpando aquela arma e não percebeu que há um cartucho ali. E sem querer, você dispara a arma acidentalmente e acerta no seu filhinho de 4 anos. E ele morre. Pela legislação, seria o mesmo procedimento. Você teria que fugir do flagrante. Mas você fugiria? Você sairia correndo? Você se preocuparia com carteira em cima da mesa, com advogado, com processo, alguma coisa? Qual a diferença entre o primeiro caso e o segundo? Ah, pastor, óbvio. No primeiro caso era um ladrão, era alguém que não tinha nada a ver comigo. Eu estava preocupado com as consequências. No segundo, era alguém que eu amo. Só tinha uma coisa que me perturbava. Eu feri alguém que eu amo. Olha para mim, nunca mais esqueça do que eu vou dizer para você nessa noite. Se você está em pecado, qual a sensação que você está sentindo agora? Medo da consequência? Então você está tendo um sentimento errado. Isso não é arrependimento. Medo de descobrirem? Isso não é arrependimento. Quando é um arrependimento verdadeiro, o único temor que fica na sua cabeça, a única angústia é: eu feri alguém que eu amo. Jesus. E foi esse o temor que Davi teve. Quem sabe como uma forma coletiva de nós pedirmos a Deus que nos limpe de todo o pecado, eu queria convidar vocês a lerem comigo o Salmo 51. Mas nós vamos fazer um pouco diferente. Vocês sabem que a poesia hebraica, ela não é como a poesia do Brasil, ela não tem rima. Não tem rima, não tem métrica, rima, esse tipo de sistema da nossa poesia não existe na poesia hebraica. A poesia hebraica é diferente. Ela tem a mesma frase repetida 2 vezes com palavras diferentes. O mesmo pensamento, a mesma ideia é dita de uma forma e em seguida a mesma ideia é repetida para enfatizar. Então, para vocês descobrirem bem esse sistema na poesia hebraica, eu fiz o seguinte: eu peguei a Bíblia e observei que, de fato, Davi repete a mesma ideia 2 vezes com palavras diferentes. Isso era uma coisa que também depois foi usada no templo para que as pessoas, de maneira, como se fosse uma antífona, pudessem repetir junto com o sacerdote aquele salmo e fazer a sua confissão perante Deus. Então nós vamos fazer isso juntos aqui. Eu vou pedir o Jairo, ele está com o microfone. Eu vou ler a parte que está em vermelho. E vocês poderão ler todos juntos aqui a parte que está em preto ali, em cor preta. Tá certo? Mas leia com o seu coração, como se fosse você agora pedindo a Cristo que limpe você de todo o pecado, de toda a injustiça. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, Senhor. Purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Ah, Senhor, pequei contra ti somente. Fiz o que é mal diante dos teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar. E inculpável em julgares. Eu nasci na iniquidade, Senhor. Em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, e no teu íntimo te comprases na verdade. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com o isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, Senhor. Dancem os ossos que foram esmagados. Esconde o rosto dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, Senhor. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Restituí-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito reto. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios.
e a minha boca proclamará o teu louvor. Pois não te comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, faze bem ao Unaspe, Senhor. Edifica os muros de Jerusalém. Edifica o teu colégio, Senhor. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Amém. Eu quero terminar isso aqui citando só uma coisa que me chamou a atenção nesse salmo. Quando Davi fala, Senhor, limpa-me com o isopo. Vocês têm uma foto do isopo aí. E eu trouxe alguns raminhos do isopo aqui para vocês. O isopo tinha uma função muito interessante e a Bíblia fala diversas vezes dele. Onde que eu podia imaginar que ia encontrar aqui no Brasil? Você tem o isopo na Bíblia. Isopo é o nome grego dela. Os latinos a chamavam de majoriana, que a gente colocou em português como manjericão. É um dos tipos do isopo. Eu não sei dizer para vocês por que a Bíblia fala tanto dele. Deve ter alguma tradição muito antiga que se perdeu. Ele tem um cheiro agradável, como se fosse hortelã. Cheira muito forte. Ele serve para alimento. Serve como bálsamo para remédio. Serve como vara para repreender. E no Antigo Testamento, Deus tinha algum significado com o isopo que eu não sei o que é. Mas é curioso que quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus falou com Moisés que orientasse o povo a que pegasse folhas de isopo, mergulhassem no sangue, o isopo, e passassem no umbral das portas. Depois, na época do santuário, Deus de novo orientou o povo que o sacerdote deveria pegar o isopo, mergulhar também no sangue do cordeiro e jogar no santuário. E também molhar o isopo na água e jogar no povo como se estivesse purificando o povo. De novo, o isopo. A Bíblia chega a falar que o isopo era uma planta que ela sobrevive a qualquer coisa, ela chega a nascer até nos muros. Realmente, ela dá em lugares como pedras, ela resiste às vezes ao calor. E até na crucificação de Cristo. São João deixou claro que os romanos, quando Jesus disse, tenho sede, pegaram uma esponja e colocaram num caniço de isopo, uma vara de isopo. E pegaram vinagre, embeberam na esponja, colocaram na ponta de uma vara de isopo e levaram até Jesus. Sabe, pessoal, como nada na Bíblia é por pura coincidência, tudo tem um propósito, tudo tem uma providência divina. Eu não acho que foi uma coincidência que o isopo estivesse na cena da Páscoa, na cena do santuário, na cena do Calvário e no Salmo de Davi. Limpa-me, Senhor, com o isopo da tua purificação. Ele cheira muito forte. Eu estou sentindo aqui. Sabe, é só um símbolo essa folhinha. Mas eu quero que ela tenha um significado para você nessa noite. Eu vou dizer qual o significado. Nós vivemos às vezes numa época em que nós perdemos o valor dos símbolos. Quando você vai a uma loja e compra um cartão de... Eu sempre dou esse exemplo quando eu faço palestra de arqueologia e quero dá-lo para vocês aqui. Quando você vai a uma loja e compra um cartão de Feliz Aniversário, ou Feliz Dia dos Namorados, ou qualquer coisa assim, você percebe que na loja há muitos cartões, de vários preços, vários tamanhos, várias cores. Cartões de R$5, de R$10, milhares deles foram impressos. Aí alguém que você ama, compra um cartão daquele e entrega a você. Se por alguma razão essa pessoa se ausenta da sua vida e você tem muita saudade, você vai guardar aquele cartão.
E a partir daquele momento que a pessoa colocou o nome dela com a letra dela ali, qual é o preço daquele cartão? Não tem mais preço. Eu sei que a gráfica pode ter impresso milhares deles, mas aquele se tornou único para você. Porque ele é o símbolo de alguém que você ama. O isopo pode ser apenas mais uma das muitas plantas que existem nesse mundo. Mas ele talvez pode ser um símbolo de alguém que morreu por mim. De alguém que está mais ansioso em me salvar do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Então eu tenho um apelo todo especial para você nessa noite. O coral vai cantar uma música sobre o fim da graça. Deus ama você. Mas aproveite a salvação. A minha preocupação hoje não é chamar pecadores a Cristo. O problema é que muitos estão achando que a graça, por ser de graça, é barata. Cuidado com o mito da graça barata. Ela é de graça, mas não é barata. Se você está com algum problema na sua vida espiritual, aproveite esse momento para entregar o seu coração a Deus. Não declame uma poesia para Deus. Faça como Davi, abra o seu coração. Senhor, purifica-me. Antes que o fechamento da porta da graça ocorra, Senhor, lava-me com o isopo. Deixe-me impregnado do cheiro da tua graça. Por favor, Senhor. Como o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, como o Senhor também fez no santuário, no Salmo de Davi e na cruz, faz também na minha vida hoje, Senhor. E você vai descobrir que Ele vai responder você. Mas você ainda não está convencido da graça dEle? Eu vou falar qual a oração mais profunda que eu quero que você faça durante o momento da música. É esta oração. Senhor, nem que eu seja o último a entrar no céu, eu vou entrar aí. Por tua graça. Porque quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para a cruz de Cristo, eu não vejo como me perder. Que Deus abençoe você. Aceite o perdão antes que seja tarde demais. Porque eu quero, pela graça de Cristo, ter o privilégio de um dia ver você no lar dos remidos. Que Deus abençoe.